Vamos lá, Ravel Pinheiro. Bahia 3-0, um triunfo até mais tranquilo, né, do que foi na primeira rodada, pelo menos na diferença de gols. Marcou mais gols na primeira rodada, mas sofreu 2. Hoje não. Hoje fez 3-0, vitória tranquila lá na Arena do Cajueiro, né? O estádio onde o Bahia de Feira mandou o jogo. Enfim, em ritmo de pré-temporada, né, o Bahia. É bem isso, Fábio. Já que você falou do chat, deixa eu mandar um abraço também para Ana Maria, deixa eu mandar um abraço para Tayane Ornelas, mandar um abraço para Davi, que falou comigo também nas redes sociais esses dias e fez parte agora do nosso grupo de apoiadores, Fábio, nosso grupo trincado, que você também faz parte, sabe que tá nervoso lá, a galera sempre falando do Boa. que há de mais relevante e irrelevante nos assuntos do cotidiano. Obrigado a vocês que fazem parte dessa comunidade fervorosa de apoiadores. Pois é, Fábio. O início desse ano está sendo muito tranquilo para o Bahia e eu acho que o Bahia está fazendo com que ele seja tranquilo, sabe? Acho que dos clubes que a gente acompanha mais de perto aqui na nossa região, eu ouso dizer que o Bahia é quem consegue executar melhor o seu planejamento. Um planejamento que, obviamente, já vem de longo prazo, e é por isso também que ele é bem implementado, né? Afinal de contas, a gente está falando de um trabalho longevo de treinador, de administração, de filosofia de futebol, de metodologia, de base, campo profissional, dentro e fora de campo. E é natural que a gente estabeleça um nexo de causalidade entre uma coisa e outra, né? Um clube bem organizado, bem gerido, bem administrado, sem influência de maus tratamentos políticos, nocivos ou de interesses pessoais dos seus gestores, propicia isso aqui que a gente está vendo na prática. E eu confesso que eu estou tentando até conter a minha empolgação, porque, obviamente, não é parâmetro para os momentos mais agudos da temporada o que o Bahia está fazendo agora. Mas é um bom indicativo, é um ótimo indicativo. Ver que a mentalidade da construção de um trabalho está tão engendrada na realidade do que é o Bahia como um clube hoje, que o negócio acontece muito organicamente e os resultados vêm tão orgânicos quanto, né, tão naturais quanto. A tendência é que o Bahia, de fato, possa continuar nessa escalada de crescimento e os resultados venham acontecendo de maneira cada vez mais madura. Foi assim contra o Jequié, foi assim na noite de hoje contra o Bahia de Feira, o Tremendão, na Arena Cajueiro, que é um estádio com a grama society, né, o grama sintética ali que de alguma forma também propicia a melhor prática do futebol, apesar da bola correr um pouquinho mais rápida, Fábio, mas é melhor do que, por exemplo, jogar num Adalto, onde o Bahia vai precisar Sim. jogar no decorrer dessa competição ainda, e vai criando casca, solidez para que esses garotos, esse time alternativo, né, já que o time não é composto unicamente de garotos, mas esse time alternativo ele possa dar robustez e ir também ganhando confiança para que parte deles aí possam ser minimamente aproveitados por Rogério Ceni na hora da onça beber água. Então, meu destaque inicial é o Bahia está aproveitando muito bem esse início de temporada e está tudo dando certo e convergindo para que quando chegarmos num momento mais acentuado, onde de fato o desafio técnico será aquele que o Bahia precisa se acostumar a enfrentar e dar a resposta que precisa dar, que o seu torcedor deseja ver, que não haja a pressão que aconteceu em 2024, que não haja a preocupação por não ter conseguido fazer o que é esperado nos momentos onde a temporada se apresenta de uma maneira mais favorável. Então o Bahia está conseguindo escalar bem e a resposta a gente viu mais uma vez na noite de hoje. E o Rogério Ceni, Ravel Pinheiro, diferentemente do Campeonato Baiano do ano passado, que o Bahia preferiu fazer uma pré-temporada fora do Brasil, né? E começou o Campeonato Baiano com a garotada também, mas com um outro treinador, agora é com o próprio Rogério Ceni, né? Eu acho que isso até é algo interessante para a transição ser até mais rápida, né? Essa garotada que tá tendo minutagem agora, quando tiver chance no time principal, já vai estar ali com as ideias do Rogério Ceni, com o estilo de jogo do Bahia bem absorvido já, né? Quando você coloca outro técnico, tudo bem, até que o técnico, vamos supor que ele mantenha a filosofia do Rogério Ceni, mas não é a mesma coisa de ter o treinador do time principal. Então me pareceu bem acertada essa decisão do Bahia de manter o Ceni já nesse início de campeonato com o time C, digamos assim, do Bahia.
É muito isso, Fábio. Assim, se por um lado, essas pré-temporadas que o Bahia vinha fazendo longe de Salvador, elas acabam sendo importantes para o clube institucionalmente falando. Quando a gente pensa em internacionalização da marca, em integração do clube com outros clubes que fazem parte do conglomerado, do MCO, e esse ponto é importante, não pode ser desprezado. Por um outro, o que a gente está vendo agora é um benefício mais próximo do campo, né? Quer ver o Bahia um pouco mais azeitado, de ver esses garotos um pouco mais concentrados. Eu acredito que o desempenho desses atletas, de quererem mostrar serviço para o comandante principal, para Rogério Ceni, é também um fator preponderante para o Bahia desempenhar tão bem o seu futebol nessas 2 partidas iniciais da temporada. E eu acho também que essa questão da preparação no ambiente em que o Bahia vai se encontrar, vai disputar a sua temporada, ela também não pode ser desprezada, tá? Eu acho que esses efeitos positivos, eles também advêm dessa escolha de, nesse momento, fazer com que o Bahia fique em Salvador, faça até a pré-temporada inicial aqui, até porque o calendário está mais apertado nesse início do que foi em anos anteriores, né? Se a gente teve aí 2024, 2025 com alguma folguinha, nesse ano está um pouco mais exíguo em razão do início do Campeonato Brasileiro ali já no dia 28, das partidas encavaladas no Baianão. Então foi uma estratégia do Bahia, enquanto clube, nesse ano, fazer a pré-temporada em Salvador, e existe a possibilidade, Celso, Fábio, se veicula aqui na Bahia, em Salvador, a ideia, a possibilidade de o Bahia fazer uma intertemporada no meio do ano, aí sim, visitando algum outro clube, alguma outra estrutura que faça parte do City Futebol Group. Isso não está definido ainda, não está oficializado, mas existe a possibilidade de fazer isso em um outro momento da temporada, onde você tem um pouco mais de tempo para poder fazer outro tipo de observação, ajustes, diferente do que é a preparação de um time no início do ano. Então, acho que é uma decisão acertada e que o Bahia já está colhendo frutos aí. Essa estratégia, inclusive, também faz parte de um outro conjunto macro de estratégias, que é o Bahia também tentar fortalecer a sua imagem nacionalmente, né? Esse ano a gente tem visto um pequeno redesenho do layout de comunicação do Bahia. Na verdade, isso acontece anualmente, e no ano de 2026 ele foi pensado para falar um pouco sobre como cada parte da Bahia, do Brasil, tem um pouco de Bahia, né? Esse é o slogan da campanha, e é uma campanha que também está tentando fortalecer a marca do Bahia nacionalmente. Nada melhor de que você consiga ter outras ações que possam reforçar esse pensamento, e um deles é você fazer a pré-temporada localmente, fortalecer e valorizar as competições locais, para que o Bahia possa não só ser o favorito, mas o vencedor, de fato, da competição, Campeonato Baiano, que o Bahia já tem 51 títulos conquistados, Fábio. Aí mostra então a valorização do campeonato estadual, né? Porque, por exemplo, o Vitória tá com o time C, com o técnico guineense principal, né? Auxiliar técnico da casa ali. O Jair Ventura e o elenco da Série A, né? Que vão começar a jogar a Série A no dia 28, eles estão completamente à parte desse time do estadual. O Bahia teria até mais motivos para nem ligar, de fato, para o Campeonato Baiano, né? Porque, enfim, tá em outro patamar em relação ao Vitória, fato é esse, né? Enfim, pode ter algum torcedor do Vitória achando ruim aqui, mas é um fato, né? O Bahia hoje briga por coisas que o Vitória não briga, né? E mesmo assim o Bahia tá dando mais atenção ao estadual do que o seu rival. Não é curioso, Ravel? A impressão que eu tenho, Fábio, sobre isso, eu até vi uma parte desse debate que você acabou tendo com o Vilar, quando do jogo entre Vitória e Jacuipense. Eu tenho a impressão de que isso acaba sendo meio que um ato em consequência do fato do Bahia ser um clube mais estruturado, mais organizado, mais planejado nesse momento, e isso propicia ao Bahia a possibilidade de jogar com um time semi-alternativo e ainda assim conseguir bons resultados, diferente até do próprio Bahia em relação a anos anteriores. O time alternativo do Bahia esse ano é um time mais forte, é um time mais preparado, enquanto o Vitória eu acho que acabou tendo que lutar suas próprias batalhas aí no final do ano. No ano passado lutou muito pela permanência, conseguiu a permanência na Série A, que acaba sendo mais importante para o clube, e nesse momento, em razão até da readequação de estratégia, né, muitos jogadores ainda negociando permanência, aquisição de direitos econômicos, tentando ainda, né, vincular outros atletas que estavam emprestados.
É como se o Vitória, nesse momento, enquanto instituição, Fábio, na minha avaliação, esteja preterindo o Campeonato Baiano para se organizar mais administrativamente para outros momentos da temporada. É como se o Vitória, enquanto uma instituição, não tivesse condições nesse momento de conseguir tocar as duas frentes e tendo que priorizar uma, está priorizando a construção de um elenco mais forte para outros campeonatos, né? E o Campeonato Baiano, que é um campeonato importante, o Vitória foi campeão, o Baiano em 2024, acaba ficando em segundo plano, porque eu acho que mesmo que o Vitória estivesse jogando com carga máxima, ele ainda seria consideravelmente aí abaixo, estaria consideravelmente abaixo do Bahia em termos de possibilidade de conquista. O que assusta é o que eu concordo contigo na sua leitura, acho que ficou implícito isso, de que a disparidade está muito maior do que poderia se imaginar, né? O time alternativo do Vitória, ele não vem conseguindo dar boas respostas, não faz gols e não sofre gols, não há uma integração entre o time que está aí e o time que eventualmente vai jogar as competições principais, ou seja, eu não vejo perspectiva de que o Vitória, por exemplo, vá aproveitar qualquer jogador que tem surgido, até porque nenhum aparece como um destaque sólido, assim, né? Você teve ontem um Kik Savério que fez uma partida razoável ali no segundo tempo, no primeiro jogo você teve ali uma atuação ou outra de um ou outro jogador, a dupla de zaga, mas também não é muito testada, e o Campeonato Baiano acaba não sendo um parâmetro técnico. Então o que eu percebo é o Vitória praticamente jogando com o que tem, sem perspectiva de aproveitar esses jogadores que estão aí para as competições mais importantes do ano, porque a estratégia está mais voltada em tentar fazer uma Série A com um pouco menos de susto do que foi o ano passado, com o objetivo na permanência, e com isso o Bahia fica muito à frente aí nessa raia de competição. Muito bem, Ravel Pinheiro. Bom, alguns comentários aqui antes da gente entrar no assunto dos 90 minutos, né, para você destrinchar aí o que foi o jogo. O Luiz Santos faz um elogio para você, tá? Ravel é incrível. As análises sempre precisas e coerentes. Sou muito fã. Manda um abraço aí pro Luiz Santos, Ravel Pinheiro. Ô Luiz Santos, um abraço para você, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho, pelos comentários aí, a participação sua e de todos os outros aí. É muito importante para que a gente continue aqui fazendo um trabalho sério, com responsabilidade, tentando trazer para vocês o melhor aqui sobre o nosso ponto de vista de análise, de assuntos relacionados a campo e bola e o que vai além também, né, da parte mais do jogo jogado, né, que é o perfil do 45 minutos, tentar trazer uma análise mais crítica, mais profunda em relação ao que a gente vê no futebol, e a gente agradece muito a você aí, a todos que fazem parte da nossa audiência. Um abraço, Luiz. Muito bem. Outro comentário aqui também elogioso do Marcos Vinícius. Ele fala: quero parabenizar pelo excelente trabalho realizado pela equipe de vocês, que falam com conhecimento e respeito aos times fora do eixo. Saudações tricolores e sucesso a todos. Valeu, Marcos. Grande abraço também. Mandem elogios, hein, galera? Quem tá aí, que a gente gostou aqui, mandem mais elogios pra gente. Pode cornetar também, que faz parte. Mas, Ravel Pinheiro, vamos pro jogo, né? Um jogo que o Bahia abre o placar ali antes dos 20 minutos e aí o jogo que já estava favorável, com o Bahia dominando as ações, com 1-0, vira realmente ritmo de treino, né? É por aí mesmo. É como eu disse, assim, o Bahia acaba construindo essa vantagem e essa tranquilidade a partir do momento que encara o jogo com mais seriedade e faz com que a sua proposta ela seja mais fácil de ser execuível, né? Porque quando você pega um adversário que tenta ali uma proposta de segurar o jogo, e aí você começa a ter o cronômetro depondo contra você, naturalmente o nervosismo, a perna pesada, os primeiros jogos de temporada podem servir como um inimigo, como um fator negativo a mais. O Bahia não tem permitido que isso aconteça, Fábio, né? Tanto no jogo na Fonte Nova, no domingo passado, quanto no jogo dessa noite, para quem está consumindo esse conteúdo ao vivo aqui, noite de quarta-feira, o Bahia abriu o placar ali logo no início, né? No domingo foi com 6 minutos, hoje com um pouco mais, mas ainda assim o Bahia se apresentando de uma maneira bem séria, bem objetiva desde o início. O Bahia que foi a campo com um time muito parecido com o da estreia, só uma mudança que eu vou mencionar. Começou com o João Paulo no gol, mais uma vez tendo a oportunidade ali para ganhar ritmo de jogo. Marcos Vitor, ora fazendo a função de lateral direito, ora fazendo a função de zagueiro pela direita, dependendo da maneira como o time se portava em campo. Fred Lippert e Luiz Gustavo, Zé Guilherme jogando ora na ala esquerda, ora na lateral esquerda, um pouco mais recuado ou avançado, dependendo da proposta. O meio-campo veio ali mais uma vez com Rezende. A mudança acontece agora. Antes, Pedrinho havia sido titular no jogo de estreia.
mas havia sido titular, Fábio, apenas porque o David Martins ele teve um probleminha pessoal ali, acabou se representando um pouquinho mais tarde, mas era o jogador cotado para fazer parte desse time selecionado como titular nesse início de temporada, e hoje ele começou como titular, o David Martins, Jota, que já havia sido titular no jogo anterior, e fechando o trio de ataque ali com Cauê Furquim, com o Del no comando do ataque e com o Juan Pablo, nosso garoto de 200 milhões de euros aí, jogando pelo lado esquerdo. Então o Bahia, mais uma vez, muito próximo do time que debutou no campeonato, muito importante essa manutenção dessa estrutura, porque é mais um time que vai se conhecendo, vai pegando o ritmo de jogo, vai se tornando cada vez mais coeso, e foi assim, né? Apesar de você ter um pouquinho ali de dificuldade no início do jogo, porque como eu falei, a Arena Cajueiro, ela recebe um gramado sintético, né? Então a bola corre um pouquinho mais rápido, Fábio. Você acaba tendo um pouquinho de dificuldade, de diferença em relação ao trato no que é o jogo na grama natural. Eu senti que o Bahia teve um pouquinho de dificuldade no entendimento dos primeiros passes ali, velocidade da bola, a forma de correr, a forma de lançar. O Bahia de Feira naturalmente um pouco mais ambientado, até tentou se aproveitar disso, mas a diferença técnica entre as equipes rapidamente apareceu, porque o Bahia, quando tinha a possibilidade de criar jogadas, fazia com um refino muito maior. E foi dessa forma que as oportunidades foram começando a aparecer, e logo ali, aos 19 minutos, salvo engano, o Bahia abre o placar, também já começando a entender um pouquinho como é que poderia chegar ao gol, Fábio. Primeiro, porque Juan Pablo já tinha dado uma finalização com perigo um pouco antes, para ela quicar quase na frente do goleiro, e o goleiro ter mais dificuldade, porque essa bola aqui que vai rápido, né? E aí quase o Bahia abriu o placar assim, dessa forma, e depois Rezende, também numa finalização de média distância chuta inapelavelmente a bola, bem no cantinho, a bola chega a bater na bochecha da rede para abrir o placar. Os jogadores do Bahia de Feira ficaram reclamando com justiça, porque nesse lance o árbitro ficou um pouquinho na frente de um ou dois marcadores ali, estava mal posicionado, Fábio. Então, essa obstrução parcial do campo de visão ali, do goleiro e dos jogadores que tentaram abafar o Rezende no lance, eu entendo que ele prejudicou um pouquinho, sim, os jogadores do Bahia de Feira, mas não tinha muito o que fazer, e o gesto técnico do Rezende foi muito bem executado. Por isso o Bahia já abriu o placar ali e manteve-se no ritmo dessa forma, tentando ampliar o placar. O Bahia continuou crescendo no jogo, empilhando oportunidades. Poderia ter feito o segundo gol até antes, né, com algumas chances que foram ali desperdiçadas no gesto da finalização, ou porque a zaga do Bahia de Feira conseguia evitar até mesmo que a conclusão a gol acontecesse. Mas a verdade é que o Bahia era senhor do jogo, né? O Bahia de Feira chegava eventualmente, uma oportunidade ou outra, numa bola esticada, num chute de média distância, mas nada que oferecesse muito grande perigo a João Paulo, não, que só fez 2 defesas no jogo. Então o Bahia foi seguindo nessa linha de construir a sua superioridade tática e técnica, né? Sempre tentando fazer alguma jogada que resultasse mais uma oportunidade de gol, até que Juan Pablo, mais uma vez, finaliza de média distância com perigo, a bola quica na frente do goleiro, ele espalma para o lado, mas sem força suficiente para ela ficar mais distante, e aí Del, que vinha fazendo uma boa partida, consegue correr mais rápido que a zaga do Bahia de Feira e chega para colocar a bola para dentro. Antes dos 45 minutos iniciais, o Bahia já vencia o jogo por 2-0, Fábio, e é dentro disso que a gente estava falando aqui, eu e você, sobre como o Bahia faz com que os jogos eles fiquem controlados, né? Os jogos fiquem tranquilos de serem executados, a dinâmica, a tônica do jogo, ela se apresenta muito favoravelmente a partir do fato de que o Bahia não deixa o jogo sair do seu controle, né? Sempre que o Bahia de Feira, e assim foi com o Jequié também, tentava fazer alguma menção de abafar, de criticar a postura do Bahia em campo, o Bahia rapidamente respondia, e foi assim no primeiro tempo. Apesar do Bahia de Feira ter tido uma ou outra oportunidade passada, o Bahia foi senhor do jogo na etapa inicial. No segundo tempo, as coisas vão mais ou menos sob a mesma dinâmica. Só que, mais uma vez, apareceu aqui, para a gente não dizer que tudo foram flores no jogo de hoje, Fábio, mais uma característica que esse time tem tido, né? Que é uma característica de controlar o jogo pela posse e não ser efetivamente agudo em todos os momentos que a partida lhe oportuniza. Eu digo isso porque se o Bahia tivesse colocado o pé no acelerador de maneira full, talvez o jogo de hoje tivesse terminado 4-5-0. Mas o Bahia vai controlando o jogo, vai deixando o tempo correr e as oportunidades vão acontecendo naturalmente, e nem sempre o Bahia opta por ir com voracidade para o ataque.
E eu acho que até faz sentido. É um início de temporada, você vai dosando energia, dosando ritmo. Até por isso o Rogério, mais uma vez, e inteligentemente, fez substituições no time de hoje, na mesma dinâmica, na mesma lógica que fez na partida de domingo, Fábio, quando ele também lançou jogadores que vinham de lesão, jogadores que precisavam de minutagem, que precisavam de ritmo de jogo, e hoje foi muito nessa linha, quando ele colocou ali mais uma vez o Eric, que já tinha entrado na primeira partida, quando ele colocou o Michel Araújo, que é um jogador que vem de uma lesão também séria, que o tirou do final da temporada passada, quando ele colocou o Pedrinho, que já tinha tido minutos iniciais no primeiro jogo, e que hoje também precisava ter mais minutos, no caso, por causa da lesão do Jota, que a gente espera que não seja nada grave, e fez outra coisa aqui que eu achei interessantíssima, que foi como esse jogo se apresentou até mais tranquilo em termos numéricos no placar, Fábio, ele promoveu a estreia de outros dois jovens garotos, duas promessas que o Bahia possui na sua base, que é o Lian, que renovou seu contrato recentemente, né, na semana passada, salvo engano, ele renovou o contrato aí, estendeu o contrato com o Bahia por um bom tempo ainda, vai ser uma joia da base do Bahia, e o Caio Suassuna, que tem esse sobrenome aí por ser sobrinho neto do Ariano Suassuna, né, um célebre personagem do nosso Brasil, e hoje o Caio Suassuna também estreou com a camisa do Esquadrão, então foi muito importante também essa leitura para que o Bahia pudesse gerenciar a energia e oportunizar todos os atletas que, por motivos diferentes, precisavam de minutos em campo na noite de hoje, Fábio. E aí o resultado foi, o Bahia permaneceu intenso no jogo, ativo fisicamente, não permitindo que o Bahia de Feira se criasse muito na partida, até teve uma chance melhor ali no segundo tempo, quando o João Paulo fez uma boa defesa, mas a realidade é que o Bahia estava muito solto, muito tranquilo, muito senhor da partida, né? Alegrando toda a torcida que esteve hoje em ótimo número na Arena Cajueira. A torcida do Bahia compareceu em peso, não só os torcedores locais, como muitos torcedores aqui da minha bolha que eu conheço, saíram aqui de Salvador para a Feira de Santana, 109 quilômetros de distância, uma viagem relativamente curta, foram lá e ainda viram o Eric fazer um excelente gol, um bonito gol, uma batida de chapa a média distância, inapelavelmente para o goleiro, onde o Bahia dá números finais ali a partida e segue o seu caminho, Fábio, de começar o ano com tranquilidade. O Bahia não está dando margem para qualquer situação negativa acontecer e, com isso, gerar algum tipo de situação de criticidade ou de pânico para que o trabalho não se sustente com a tranquilidade que precisa ter. E agora, no sábado, vai enfrentar o Galícia, que é uma equipe que ainda está se encontrando no campeonato, perdeu a primeira rodada por 2-0 para o Barcelona de Ilhéus. Hoje, em Pituaçu, conseguiu vencer o jogo que aconteceu às 5 da tarde, pelo placar também de 2-0 contra a Juazeirense, que fora do Adalto é faquinha de bolo puma, não ofende ninguém. Mas o importante foi o Galícia ter conseguido vencer essa partida, para que conseguisse também tirar um pouco da pressão, da responsabilidade de enfrentar o Bahia. A tendência é que sábado ambas as equipes façam um bom jogo aqui na Fonte Nova, um jogo num bom horário também, num bom momento para que a torcida do Bahia compareça e continue dando moral para esses meninos que estão começando muito bem o ano de 2026, Fábio. É isso, né? Mesmo sendo time de garotos, time alternativo, se não ganha, time que tem torcida tem chiadeira, né, Rafa? Então é bom ganhar, é bom não dar, não dar sopa pro azar, né? Então, Bahia vencendo aí os dois jogos, garotada fazendo gol, adquirindo confiança, né? Adquirindo a confiança também do Rogério Ceni. Então, triunfos importantes aí do Bahia nesse início. E até importante também porque a semifinal e final são jogos únicos, né? E aí Sem dúvida, Fábio. conta a melhor campanha geral, né, para ter o mando. Então, até por isso é bom você fazer. O Vitória, por exemplo, que em tese é o time ali que é favorito, junto com o Bahia chegar à final, já tem 4 pontos a menos, né? Em 2 rodadas. Então, já meio que se encaminha aí o Bahia se chegar à semifinal e à final, decidir com o seu mando. Exatamente. É muito importante por esses motivos que você acabou de mencionar. Né? Hoje, só o Porto e o Barcelona de Ilhéus poderiam chegar. Não sei quanto é que terminou o jogo. O Barcelona de Ilhéus estava empatando com o Atlético de Alagoinhas. Não sei quanto é que terminou esse jogo. E o Porto também ainda teria a possibilidade de chegar aos 100% de aproveitamento, que nesse momento só o Bahia tem. Então, é muito importante, em termos de construção de campanha, de favorecimento de tabela, você continuar à frente da tábua de classificação. Afinal de contas, nesse ano, né, por mudanças no calendário, a gente tem semifinal e final em jogo único, jogos únicos aí,
onde o mandante terá a vantagem de jogar, o de time de melhor classificação terá a vantagem de ser o mandante. Então é muito importante, nesse sentido também, que o Bahia consiga pavimentar o seu caminho, uma vez que naturalmente você acaba tendo aí o Vitória como principal adversário, né, da competição, e nesse momento o Vitória tem 2 pontos. Então já teria que remar um pouquinho mais para poder chegar em tom de igualdade, em pé de igualdade aí com o Bahia. Ainda tem um Bavi, né, nesse ano, né, pelo campeonato. O Bavi vai acontecer no Barradão, mando de campo do Vitória, torcida única. Mas 4 pontos acaba sendo já uma vantagem boa para um campeonato de tiro curto. E Rogério falou algo que é muito importante na primeira coletiva do ano, né, que é o seguinte, Fábio, eu concordo integralmente com o que ele disse. O Campeonato Baiano ele só tem valor quando você não ganha, né? Então, assim, Sim. é muito importante você encarar o campeonato com a importância que ele tem, que é você impedir de não ser, se impedir de não ser o vencedor, né? É importante você ganhar o campeonato para que depois você não tenha um clima de tensão atraído para si de maneira desnecessária. E a realidade hoje é essa, em termos financeiros, estruturais e de planejamento, o Bahia está à frente dos seus demais rivais. Naturalmente, o jogo contra o Vitória, uma final contra o Vitória, ganha um componente especial, porque clássico é clássico, e clássico se ganha em campo. Mas o fato é que, em termos teóricos e em termos de preparação, o Bahia tem a obrigação de ser campeão baiano. E essa obrigação já é algo, não é algo estranho ao clube, né? O clube já convive com essa obrigação desde algum tempo, né? E quando não respondeu bem essa obrigação, que foi em 2024, a temporada acabou ganhando tons de dramaticidade, muito porque se remetia ao fato do Bahia não ter conseguido vencer naquele ano título nenhum. Então é muito importante, Fábio, você cumprir suas obrigações, pagar suas contas de luz, fazer o básico bem feito, para que quando chegar o momento da temporada eclodir em muitas sequências de jogos, adversários mais difíceis, você possa olhar para o histórico e perceber que não há um cenário de terra arrasada, muito pelo contrário, o caminho está sendo bem trilhado desde o início. Então é muito importante que o Bahia, sim, confirme o seu favoritismo, termine à frente na tábua de classificação corrente e depois decida o campeonato com grandes chances de vencê-lo. Muito bem, Ravel Pinheiro. Tem 2 perguntas aqui para você. Antes do campinho, né? Vou fazê-las aqui para você. O Vinícius Costa, ele pergunta o seguinte: Ravel, antes do jogo do Corinthians pelo Brasileirão, o Bahia tem um clássico Bavi pelo estadual. Se você fosse o treinador, colocaria o time titular no clássico 4 dias antes da estreia ou mantém o sub-20? Essa é uma boa pergunta do nosso amigo Vinícius Costa. Um abraço para você, Vinícius. Eu parto da filosofia de que o Bahia precisa dar algum ritmo e minutagem para os jogadores titulares, os jogadores profissionais, antes de ir para a partida contra o Corinthians. Então eu sim colocaria alguns desses jogadores na partida contra o Vitória e colocaria alguns desses jogadores na partida de sábado agora contra o Galícia. Eu acho que já chegou a hora do Bahia dar aí 30, 45 minutos, não estou falando de entrar ninguém como titular no jogo contra o Galícia, né? Poderia colocar ali no segundo tempo já algum jogador que faça parte desse elenco profissional mais importante para poder sentir o ritmo, né? Sentir o gosto de voltar a jogar futebol em 2026 e no Bavi ainda mais. Aí no Bavi, de repente, até começando com um outro jogador titular, naturalmente você observando a condição física de cada um e preservando naturalmente o atleta para o objetivo mais importante da temporada, que é o Campeonato Brasileiro. Mas sim, Vinícius, eu utilizaria parte do elenco profissional já entrando no decorrer da partida contra o Galícia e alguns deles de titular no jogo contra o Vitória, nem que seja para jogar 45, 60 minutos, mas para dar algum ritmo de jogo, para não chegar tão cru lá em Itaquera, que a gente sabe que é difícil, mas o Bahia até conseguiu vencer alguns jogos lá mais recentemente. Então, a preparação iria nesse sentido aí, meu irmão. Até porque o Corinthians está jogando já o Campeonato Paulista, já com o elenco principal, então vai chegar com ritmo de jogo, talvez até mais desgastado, né? Enfim, como o Paulistão ali, os times não usam sub-20 ou time C, né? Então o Corinthians já tá ali com o elenco principal. Então pode ser algo a favor do Bahia, né? A questão do desgaste pela maratona de jogos do Corinthians, mas pode ser também uma vantagem do Corinthians pelo lado de ser um time ali que já vai estar em pleno ritmo de jogo, em plena temporada. Bom, para fechar aqui as questões antes do campinho, o Reinaldo Conceição, ele falou: Ravel, o Rogério Ceni disse na coletiva que ele vai tentar coisas maiores, porque o tempo dele é curto.
Aí ele completa, com praticamente o mesmo time de 2025, é possível? Reinaldo, essa é uma boa pergunta, porque eu acredito que parte dos torcedores aqui tem andado inquietos em relação à possibilidade do Bahia já começar o ano com decisões importantes, né? Já terem aí questões para resolverem, contas para serem pagas em termos de objetivos esportivos em fevereiro, e o Bahia ter se movimentado pouco no mercado, né? Até o momento são 2 contratações oficializadas, o lateral direito Roman Gomes, né, como alternativa à saída do Santiago Arias, e o ponta direita ali é o Kike Oliveira, que é um jogador que vem de uma temporada ruim pelo Grêmio, que serviria ali como um jogador de lado para tentar ajudar o lado direito, fundamentalmente, do ataque do Bahia. São contratações que vêm muito mais no sentido de repor, de mudar um pouco também o perfil do elenco, né? Ser um pouco mais um elenco com maior capacidade de defesa, um elenco mais forte fisicamente, né? Jogadores que têm como características a recomposição defensiva, a proteção do sistema. Roman Gomes foi escolhido, inclusive, o melhor lateral direito do Campeonato Argentino do ano passado, sendo um bom defensor, o melhor defensor da competição, como lateral, né, no caso. Eu acho que nesse sentido o mercado do Bahia é bom, mas eu concordo com o que fica implícito na leitura do Reinaldo, de que ainda é um mercado tímido. Eu acho que o Bahia ainda tem lacunas nesse elenco que possam ser pensadas e até pesadas já nesse momento, né? O Bahia, essa semana, se envolveu aí na repercussão da possibilidade de estar interessado no Alejo, que é um jogador que é do Tottenham e está emprestado ao Rosário Central, o time que formou, né? Então, acho que assim, ainda são movimentações tímidas, ainda é muito pouco para as pretensões do Bahia e da torcida do Bahia na temporada de 2026, mas eu tô num misto ainda, viu, Reinaldo, sobre o que eu penso a respeito disso. Ora, eu desejaria que a gente tivesse já um elenco um pouco mais formado, né? Mas por outro lado, eu sei que Del, que Juan Pablo, que Cauê não teriam a tranquilidade e as oportunidades para jogar tanto nesse momento se o Bahia já tivesse aí um jogador que a torcida quisesse ver em campo, né? Então, eu estou preferindo dar um pouco mais de crédito para o trabalho que está sendo realizado, mas, claro, sem deixar de observar que essas contratações precisam chegar. Eu não enxergo o elenco do Bahia como um elenco formado, pronto, fechado, e sim como um elenco que precisa ainda pontualmente de 2 ou 3 reforços para que a gente consiga ter um 2026 melhor do que anos anteriores. Muito bem. O Pedro Vasconcelos está por aqui, tá falando do esporte, né? Que venceu o Retrô. Vai ter live, tá? Daqui a pouco vai estar começando aí. Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, falando da vitória do esporte contra o Retrô 2-0. O Danilo Otto fala que, como mudou a quantidade de vagas para Libertadores, logo o Ceni vai ser obrigado a melhorar a produção do time se quiser se classificar para a Libertadores de novo. É porque o Bahia pegou nos últimos anos aquela última vaga, né? Que agora vai ser da Copa do Brasil. Eu acho que é isso que ele tá falando, né? Exatamente isso. Mudou um pouquinho o formato, agora essa última vaga aí da famosa pré-Libertadores, ela vai para o bolso do vice-campeão da Copa do Brasil. Com isso, o Campeonato Brasileiro perde uma vaga internacional para a Libertadores. Eu acho que, de um modo geral, o planejamento do Bahia é um crescimento gradual, né? Então, assim, de toda forma, se o Bahia terminou ano retrasado em oitavo e ano passado em sétimo, internamente a avaliação é que o clube continue precisando subir alguns degraus, né? Naturalmente isso não vai acontecer com assodamento, não vai acontecer com injeção financeira de maneira descabida, desproporcional à realidade do clube. Entende-se que o clube precisa produzir a própria receita para crescer, e a alavancagem está acontecendo de maneira muito orgânica em razão disso, ou seja, não há artificialização para ganhar troféu, como aconteceu já em seus Botafogos, em seus Atléticos Mineiros, e a coisa acabou acontecendo depois de uma outra forma. Eu acho que é uma filosofia que faz sentido, mas que naturalmente também ela precisa convergir com o interesse do torcedor de ver o time responder bem dentro de campo. Então, que o Bahia consiga, sim, ter posição melhor no Campeonato Brasileiro, avançar na Copa do Brasil e bem na Libertadores desse ano, porque o torcedor também precisa disso para manter a boa sintonia com o clube dentro e fora de campo. Muito bem. Também tem o Pablo Carvalho, ativista, que é membro aqui do nosso canal, né? Já percebo aqui pelo nome em verde. Ele fala: Ravel, a diferença do Bahia C sub-18 com Ceni no banco, do Bahia C com treinador sub-20 é abismal.
é aquilo que a gente estava falando, né? Tipo, dá um peso maior, né? Dá, total. Pablo, um abração para você, meu irmão. Pablo, que é nosso grande parceiro aí também, faz parte do nosso grupo de membros, e fez uma análise precisa sobre dois cenários aí, né? Primeiro, como o Bahia tá indo bem sob o comando de Rogério Ceni, o time de garotos que talvez não tivesse ainda nem o nível de formação, de qualificação para apresentar tão bons resultados e performance como está apresentando. E como o Bahia da Copinha, por exemplo, na minha avaliação, acabou tendo seu potencial subutilizado porque o trabalho não foi bem feito. Na minha avaliação aqui, vou dar uma cornetada no Leonardo Galvez, eu acho que ele não conseguiu traduzir bem a qualidade que tem naquele elenco, que para mim é um elenco qualificado, sobretudo do meio para frente, naquilo que a gente poderia ver, que era o Bahia um pouquinho mais à frente nas fases aí eliminatórias da Copinha. Não estou falando de título, até porque eu acho que mensurar um trabalho de base por conquista de um título é algo muito superficial, mas eu acho que esses jogadores eles poderiam ter uma metodologia de jogo mais alinhada com os padrões do City, um nível de qualidade melhor apresentada, um pouquinho menos de soberba. Eu acho que tudo isso é trabalho também da comissão técnica. Então, quando o Rogério Ceni ficou, por exemplo, hoje enchendo o saco de Jota e está viralizando, aí, inclusive nas redes sociais, um vídeo que o Fernando do Sou Mais Bahia, canal aqui da mídia alternativa do Bahia, publicou, porque o Rogério ele entende onde é que ele precisa pegar no pé, onde é que ele precisa apertar e quando é que ele precisa dar um afago nessa galera que está conseguindo entregar os resultados, para mim também por esse motivo. O nível de comprometimento é diferente. Eu acho que parte disso se dá o trabalho de Rogério Ceni, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí nas análises individuais, Fábio. Muito bem, vamos agora para o campinho, né? Falando nisso, vamos para as análises individuais do Bahia que venceu o Bahia de Feira, 3-0 jogando fora de casa. Começar pelo João Paulo, né? Finalmente aí ganhando uma sequência, né? Hoje passou invicto e teve uma grande defesa, né? Ali no início do segundo tempo, salvando o Isso. Bahia. Exatamente. Como eu falei, assim, não foi tão exigido, mas quando foi, correspondeu, né? Então tá começando bem o ano, né? Um jogador que já vinha aí no Bahia há algum tempo, não tinha tido oportunidades no ano anterior, até porque quando o Bahia precisou, ele se lesionou, né? Um jogador que tem um histórico de lesões, assim, bem complicado, mas que tá começando bem em 2026 aí, como eu disse, né? No primeiro jogo ele só teve uma falhazinha ali, para mim, num golpe de vista mal executado, no segundo gol do Jequié. Hoje ele conseguiu aí passar clean, né, como a gente costuma falar na gíria do futebol moderno. Eu acho que é muito importante para que o goleiro ganhe confiança, o sistema defensivo possa corroborar com isso. Eu acho que ele foi feliz aí quando foi exigido. Então eu vou de verde musgo para ele, né, adequando o desempenho ao nível de exigência. Verde musgo aí para João Paulo na noite de hoje. Muito bem, vamos agora para a defesa. Tivemos o Fred Lippert, né? O Luiz Gustavo como dupla de zaga. Exatamente. Eu vou avaliar o sistema como um todo, se me permite, Fábio, porque todos tiveram atuações assim muito parecidas, homogêneas, e em determinado momento, como eu disse, assim, o Bahia chegou a jogar em parte do jogo ali, principalmente na fase de construção, de criação, num 3-4-3. Esse 4-3-3 que a gente está vendo no campinho era a postura mais do Bahia ali quando não tinha a bola, Zé Guilherme baixava para a primeira linha para poder fazer uma linha de quatro, mas quando da construção, o Bahia vinha com Marcos Vitor jogando pela zaga direita, Fred na sobra e Luiz Gustavo na amplitude na zaga pela esquerda. Marcos Vitor veio de musgo, Fred também, eu acho que os dois fizeram partidas boas. Eu vou colocar um razoávelzinho em Gustavo, porque eu acho que de todos é o que está ainda sentindo um pouquinho o ritmo, a aclimatação nesse Bahia de 2026. Isso não quer dizer que ele fez uma partida ruim, apenas regular. E Zé Guilherme, para mim, um dos melhores jogadores do Bahia em campo. Então vou dar essa moral aqui para Zé Guilherme e vou dizer que ele merece um verde mais verde, aí, um verde Paulo Sérgio, porque eu acho que o Zé Guilherme ele conseguiu fazer mais uma boa partida, já tinha ido bem no primeiro jogo, mas hoje ele foi um dos melhores aí em campo, destaque positivo para o lateral esquerdo jovem do Bahia, que está aproveitando a oportunidade nesse início de ano. Muito bem, vamos para o vovô da garotada, né? Acho que o Rezende é o mais velho desse time, né, Ravel? O Dentre João os Paulo que. também deve ser mais. O João Paulo tem 30 anos, o Rezende está nessa faixa também. Não sei se tem um pouco mais, se tem um pouco menos, 31, mas Rezende. 31, né? Então é o mais velho. E tem um papel importante que é a comunicação dentro de campo, né? O goleiro acaba ficando um pouco mais afastado ali do jogo, né? Na maior parte do tempo. Rezende é um atleta que está vivendo mais ali, né? Até por fazer parte da faixa central do campo, os momentos mais decisivos, mais ações com a bola.
e foi bem. Rezende, inclusive, é um jogador que tem um histórico de ir bem nos campeonatos baianos, né? Todo início do ano costuma ir bem, o problema é o depois. Até por isso o torcedor pega muito no pé, fica muito desconfiado, não acredita muito quando ele vai bem, e não costuma dar o devido crédito quando ele vai bem, por causa de falhas em momentos anteriores das temporadas passadas. Mas hoje ele foi bem. Então, verde musgo aí para Rezende, ele faz o gol, inclusive, que abre o placar. Acho que ele tem mérito e responsabilidade na boa condição do Bahia na partida. Verde musgo para ele. Muito bem, seguindo ainda no meio de campo, temos o Jota e o David ou Davi? David Martins, né, o jogador David que veio Martins. da base do América Mineiro por simbólicos 12,7 milhões de reais, Fábio, no ano passado, está terminando a sua formação no Bahia. É um garoto muito promissor. Eu tenho informações aí de amigos meus, pessoas próximas que trabalham no clube, de que David Martins é um destaque, é uma das melhores joias assim que se tem na base do Bahia. Fala-se muito sobre o trio de ataque, badaladíssimo, né? Até porque são jogadores que já frequentam a seleção brasileira, mas tem-se muita expectativa também em relação a David Martins. Eu gostei da partida dele hoje, vou colocar um verde musgo aí para conter um pouquinho a euforia, mas para mim, dentre os verdes musgo que saíram até agora, ele foi o jogador que melhor se apresentou, tá? O jogador que conseguiu aí bem dentro desse padrão que a gente está colocando de avaliação. Jota, que eu tinha gostado muito na primeira partida, na segunda eu achei que ele deu uma subida do salto. Assim. Isso é mais no sentido de tentar fazer uma avaliação extraindo aquilo que a gente viu do jogo, mas não necessariamente dizendo que a avaliação, que o desempenho do jogador foi inutilizado, tá, Fábio? Eu vou colocar um razoável aí para ele, porque eu acho que ele foi melhor na primeira partida do que hoje. Até saiu lesionado ali, parece que não sentiu alguma coisa, a gente torce que não tenha sido nada grave. Mas em vários momentos ali, ele acabou dando um passezinho a mais, um toquezinho mais cirulado. Coisa de quem vai bem no primeiro jogo e acaba enchendo um pouquinho de confiança. Mas um razoávelzinho, acho que tá de bom tamanho aí para ele. Muito bem. E o Jota? Não, o Jota é avaliado já, né? Vamos agora pro Isso. trio de ataque. O trio KRD, né? E aí? Como foi o trio? Esse trio tá empolgando a torcida do Bahia, né? Cada um com sua característica e brilhando aí, né? Trazendo para a torcida muita expectativa em relação ao que vai ser o futuro aí desses garotos, dessa garotada, para o Bahia, tendo retorno esportivo e financeiro, né? Como eu disse, né? O Juan Pablo, por exemplo, é um jogador que teve seu contrato renovado recentemente. A multa interna é o salário dele, né? A multiplicação do salário dele, então dá algo em torno de 110 milhões de reais, o que é impagável para a maior parte dos clubes brasileiros, né? Talvez Palmeiras e Flamengo que tenham apenas esse bojo para poder fazer esse investimento. E para fora do país, 200 milhões de euros. Tá muito dinheiro, né? Um jogador muito útil, muito importante e que tem conseguido corresponder bem, né? Da mesma forma, o Del e o Cauê Furquim, né? Jogadores também que são bem avaliados interna e externamente, né? Pelo desempenho que tem apresentado. Eu vou colocar o verde mais verde aí para Juan Pablo e para Del. Vou colocar o verde musgo para o Cauê. Gostei mais do primeiro jogo de Cauê. Achei que no segundo jogo hoje ele teve um pouquinho abaixo, ligeiramente abaixo, mas não jogou mal não, tá? Juan Pablo e Del, eles tiveram participações mais determinantes no jogo. Del, inclusive, para mim, o melhor em campo. Acabou sendo o atleta que conseguiu desempenhar melhor suas funções. Fez seu primeiro gol hoje como profissional, vestindo a camisa do Bahia. Então, muito importante também para o garoto ter essa confiança, o desempenho que foi revertido num tento marcado, que deu a vantagem também para o Bahia abastecer um pouquinho mais o placar depois. Então, Del melhor em campo e o Bahia bem avaliado de um modo geral, Fábio. Muito bem. Vamos agora para os jogadores do banco. Muito bem, agora temos uma estrelinha para o melhor em campo. Boa, valeu, Gabriel Costa. Tivemos aí as entradas da garotada, né? Pedrinho, o Lian e o Suassuna, e os jogadores mais experientes ali, o Eric e o Michel Araújo. Todo mundo discreto, exceto o Eric, né? A gente vai colocar aí um verde musgo pro Eric, não só pelo gol, ele acabou conseguindo ter mais participação no jogo ali, se movimentou um pouquinho mais. Então, para ele vai um verde musgo. O restante vai de razoável. Pedrinho, Michel Araújo, Lian, Caio Suassuna acabaram não tendo tantas ações com a bola, porque entram muito dentro daquela característica do que eu falei, Fábio, do Bahia gerenciar o jogo, né? Administrar o jogo a partir dos eventos, né? Então, como o placar ali já estava bem executado, bem administrado, o Bahia acabou indo muito nessa linha de trazer esses atletas para terem a oportunidade de pisar em campo,
de combinar a jogada, de sentir um pouco da atmosfera de um jogo profissional, que é diferente, né? E aí todo mundo foi dentro de uma média, dentro de um padrão. Eu destaco a estreia do Lian, né, que é o garoto, também uma jovem promessa do Bahia, que teve seu contrato renovado recentemente e que se deposita muita expectativa nele também. Então acho que Rogério, já passando aqui para a avaliação também do treinador, Fábio, consegue fazer muito bem essa leitura no início do ano. Então, mais uma vez, um verde mais verde para ele aí, porque o time joga bem e ele consegue aproveitar as oportunidades que no momento ele tem, de fazer os testes, de fazer avaliações, de conduzir o seu trabalho, oportunizando a si próprio a tranquilidade necessária para estar bem quando a onça beber água. Então, verde mais verde aí para Rogério Ceni e uma atuação muito boa do Esporte Clube Bahia na noite de hoje. Muito bem, Ravel Pinheiro, aqui alguns comentários. O Cláudio Correia fala que o Galbez é perdedor, fora treinador fraco. E o Igor Santos fala que não tenho nenhuma dúvida que se o mesmo que esse mesmo time não jogaria o que joga se não tivesse o Rogério Ceni ali no banco de reservas, e sim o Galbez. E olha que eu não sou o maior fã do Ceni, né? Galera dando créditos aí ao Ceni pelas boas atuações aí da garotada. É isso, né, Ravel? É, por aí mesmo. Eu acho que a mentalidade do treinador, o desejo de querer de crescer e a qualidade mesmo do trabalho, né? Naturalmente é um profissional mais testado, mais experimentado, com serviços prestados ao futebol e com um entendimento muito maior do jogo, tende a trazer resultados maximizados. Então, acho que o Bahia precisa, na verdade, dar um pouco mais de atenção para esse comando técnico aí das suas formações de base, já que se investe tanto na aquisição de direitos econômicos de atleta, vamos começar a dar uma olhadinha aí em quem conduz o processo de formação para que ambos estejam azeitados, né? Comissão técnica e jogadores desenvolvidos para um Bahia mais forte com o passar do tempo. Muito bem, o Bahia que volta a campo no final de semana, no sábado, 4 da tarde, contra o Galícia, jogo na Fonte Nova, né? Mas um joguinho tranquilo, né, Ravel Pinheiro? Para mais um treino de luxo. Bahia favorito para esse jogo, né? Tem a obrigação de vencer diante da sua torcida. Como eu disse, um adversário que tem uma vitória e uma derrota na competição. Então, assim, a expectativa é que o Bahia vá e mais uma vez confirme a sua superioridade e vença o jogo, continue 100% no campeonato, respeitando a equipe do Galícia, né? Como eu disse, o jogo é jogado, mas o favoritismo é todo do Bahia, então o Bahia tem a responsabilidade de fazer o seu torcedor sair feliz da Fonte Nova. Eu estarei por lá, quem me vê encher meu copo e tamo junto. É isso. Boa, Ravel Pinheiro. Até a próxima. Grande abraço para você. Bom revê-lo.